Fala galera, beleza? Difícil a gente começar esse vídeo, difícil a gente começar a tentar elencar os erros e o que aconteceu nessa noite de São Paulo 4, Cruzeiro 1. Uma goleada que poderia ter sido até maior, poderia ter sido até mais, mas que óbvio, na ótica de quem assistiu o jogo inteiro, a gente sabe que talvez teve alguns momentos da partida ali que mudou tudo que poderia ser de estratégia do Cruzeiro. Cruzeiro que já tem estreia de Libertadores nessa semana e acredito que a estratégia para esse jogo de hoje era não se desgastar, era fazer um jogo controlado, e um empate hoje no Morumbi seria um resultado muito bom para o Cruzeiro. É uma noite que o São Paulo foi muito feliz. Teve um aproveitamento ali de finalizações excelente. Tô vendo muita gente também já pegando no pé do Matheus Cunha aí, mas enfim, isso aí é papo pra gente adentrar agora nesse vídeo. Bom pessoal, é isso. São Paulo 4, Cruzeiro 1. Vamos tentar achar alguma explicação, mas enfim, obviamente esse canal aqui eu vou dar a minha opinião. Você que não concorda, pode deixar nos comentários. Vamos lá. O Cruzeiro começou o jogo até bem, na minha opinião. Logo já com 1 minuto de jogo a gente já conseguiu encaixar um ataque ali. Enfim, já conseguimos pressionar o São Paulo. Só que óbvio, vai ter gente que vai falar que o pênalti não existiu. O pênalti ali do Vidalba em cima do Arthur, jogador de São Paulo. Pra mim foi pênalti, tá galera? A minha crítica nesse lance foi ao Matheus Henrique em mais uma partida que assim, cara, eu fico pensando o que o Wallace faz no Cruzeiro. Por que eu tô falando do Wallace? Porque, cara, o Wallace veio para ser o titular ou minimamente o jogador e o suplente do Romero. A ponto do cara não conseguir ser o titular quando o Romero não tá jogando e a gente precisar do Matheus Henrique, porque, cara, na partida, mesmo a vitória de 3-0 contra o Vitória, eu já não gostei da atuação do Matheus Henrique, tá aí no último vídeo aí que eu botei aí, de pós-jogo. Eu já não gostei da atuação do Matheus Henrique. Hoje mais uma partida ali, naquele lance do pênalti, a bola tava no pé do Matheus Henrique, bastava ele ter chutado essa porra dessa bola pra fora, ter dado o chutão pra frente, enfim, ter feito qualquer coisa. Ele fez o que ele não poderia ter feito, que era ter perdido a bola ali na boca da área. E deu no que deu. Pênalti pra mim novamente, tá galera? Quem não concordar pode deixar nos comentários, pra mim foi pênalti claro. O joelho do Vidalba desloca o jogador de São Paulo, pênalti claro, tranquilo. A galera faz 1-0 São Paulo, e dali pra frente o Cruzeiro perdeu totalmente a estratégia, tudo que poderia criar e elaborar, ou enfim, tudo que tinha esquematizado pro jogo. Novamente, na minha opinião, o Cruzeiro foi para São Paulo, obviamente tentando ganhar, assim, a vitória nunca é ruim, cara, ainda mais na situação que a gente tá, mas o Cruzeiro tinha em mente que tinha que pontuar em São Paulo. Fosse como fosse, do jeito que fosse, na estratégia que fosse, bem jogando mal, do jeito que fosse, o Cruzeiro não poderia perder o jogo de hoje. Isso tá se acumulando em todas as rodadas, a gente já na segunda ou terceira rodada, a partir do momento que a gente já não tinha vitória, o Cruzeiro a partir dali precisa pontuar em todos os jogos, e quando eu falo pontuar é quando não der pra ganhar, não perder, e hoje a gente perdeu feio, e óbvio, pra mim, a minha opinião, tá galera, eu não vejo uma atuação tão ruim. Até o momento ali, quando ainda estava 2-0, eu vi que o Cruzeiro ainda conseguiu se ajeitar e começou a controlar o jogo. Não à toa ali, no final do primeiro tempo, a gente teve opções demais, pelo menos de diminuir o placar. Aquela bola do Caio Jorge, tá todo mundo lamentando, né? Onde, puta passe ali do Matheus Pereira, o Caio Jorge teve a bola pra gente mudar um pouco o prognóstico do primeiro tempo, pra ir pro segundo com expectativa melhor, porque a gente estava jogando bem. E aí o Caio Jorge, tem todo o crédito no mundo, mas aquela bola ali era pra ser gol, velho. Enfim, dominou a bola, tentou adiantar um pouquinho, acabou perdendo tempo, enfim, e não conseguimos concluir essa bola no gol. Beleza, veio o segundo tempo, pra mim, melhorou demais. Arthur Jorge acertou na mudança, e que fique o aviso, Arthur Jorge, pelo amor de Deus, não dá pra o William ser titular do Cruzeiro. É a mesma coisa pro Matheus Henrique. Primeiro que o Matheus Henrique, eu falei isso também novamente no outro vídeo, nosso vídeo anterior, o Matheus Henrique, ele mal consegue brigar por posição, na posição de ofício dele, que é segundo volante mais de saída. Quem dirá de primeiro? Ele não tem característica nenhuma
de primeiro volante. Primeiro volante é aquele cara que vai beliscar, aquele cara que vai morder, aquele cara que vai bater, aquele cara que sabe dar uma cobertura, aquele cara que sabe se posicionar. Hoje foi mais um jogo que o Gerson simplesmente até tá se queimando por conta dele não ter um segundo volante, ou melhor, um primeiro volante de qualidade, que entenda o jogo. Então o Gerson muitas vezes olhava pro lado, ele preferiu jogar a bola pro lateral ou voltar a bola pro zagueiro do que tentar trabalhar uma bola ali com o Matheus Henrique. Cara, Matheus Henrique e o William não podem ser titular do Cruzeiro, e quiçá, não vou nem ficar falando isso porque a janela tá fechada, mas cara, são jogadores que já estão identificados que não dão certo, que não deram certo. O William, teve uma temporada de 23 e mais ou menos a de 24 muito boa também, mas caiu o futebol, sumiu, já tem 2 anos que o William não consegue performar. Ele faz um jogo bom em 10, 15, aí quando faz um jogo bom todo mundo, William, seleção, aquela coisa toda, já deu, velho. Então, Arthur Jorge mexeu bem, colocou ali Lucas Silva na do Matheus Henrique, que já melhorou, não à toa, já nos primeiros ataques do segundo tempo a gente já conseguiu diminuir o placar ali, numa jogada boa do Arroio pela direita, óbvio, uma saída de bola também do Lucas Silva, que eu tenho certeza, se fosse o Matheus Henrique naquela bola, ele tinha voltado lá pro zagueiro. Enfim, então a gente conseguiu diminuir, e ali o Cruzeiro tava jogando muito bem, cara, muito bem. E aí aconteceu a fatalidade ali, o Cruzeiro perdeu o controle do jogo totalmente. Quando a gente tinha criado aquela expectativa de falar, cara, o Cruzeiro vai empatar esse jogo, tá fácil, o Cruzeiro tá performando, tá jogando bem, tá legal, é questão de tempo. E novamente, o Arthur Jorge mexeu bem. Só que, isso até as substituições aí de Matheus Henrique, do Willian, a saída deles, gostei, o time deu uma melhorada, e o que eu tava até falando, até para não perder o raciocínio, isso já tá mais do que comprovado, galera, tá? E o Arthur Jorge, eu acho que ele vai no próximo, não sei tanto no próximo jogo, porque isso vamos falar até no final desse vídeo aqui, mas eu acho que o próximo jogo aí de estreia na Libertadores, a galera vai se surpreender, mas eu acho que não vai com força total. Isso pra mim é questão de controle de carga, é uma viagem desgastante, e pra mim o foco é na Libertadores. Mas enfim, só pra gente concluir o raciocínio sobre esse jogo aí. Então vamos lá. A partir do momento que o Cruzeiro tomou aquele terceiro gol também, mais um gol de vacilo, numa bola que, cara, ia, assim, contra o São Paulo também é uma zica absurda, mas enfim, a bola ali tinha tudo pra ir pra lateral, ela simplesmente bateu no Christian, bateu no outro jogador e saiu pro escanteio. No lance do escanteio, mais um gol do São Paulo. E ali já não tinha mais expectativa nenhuma. Então, assim, como eu falei no começo desse vídeo, certamente a estratégia do Cruzeiro para esse jogo contra o São Paulo, a gente ainda tá numa situação, a gente nunca saiu de uma situação de risco no Campeonato Brasileiro, desde a primeira rodada até aqui, a gente tá numa situação complicadíssima, mas a estratégia hoje certamente seria pontuar, como eu falei, se desse para ganhar, excelente, mas a ideia certamente seria não perder. E a partir do momento que com 15 minutos de jogo você já tá tomando 2-0, o desgaste ele vem. Por isso que eu acho que inclusive a gente vai poupar no jogo da Libertadores, poupar no sentido de assim, vai jogar quem tiver melhor fisicamente. Então, se por exemplo o Caio Jorge estiver desgastado, eu acho que não vai usar, e também concordo que não deve. Cara, infelizmente coincidiu do ano que a gente volta para Libertadores, o planejamento do Cruzeiro foi horrível. A diretoria errou em basicamente tudo até contratar o Arthur Jorge, mas de resto, cara, errou absolutamente tudo, na vinda do Tite, da forma que conduziu as contratações, que o nosso elenco segue ruim. Hoje eu vi até na questão do pré-jogo, lá no Sport TV eles botaram lá algumas coisas lá, tipo de prognóstico do Cruzeiro, como que começou, onde errou, enfim, como que tá agora e etc. Não sei se vocês viram, mas ela tava falando que o Cruzeiro errou nas contratações. Que contratações, gente? Quem que o Cruzeiro contratou? O Cruzeiro contratou o Gerson, Matheus Cunha e o Ney e o Chico da Costa. Quem mais? Mesmo CDI. E pra posições que a gente não precisava. Goleiro, beleza, precisava, mas se fosse pra vir, tinha que vir um goleiro igual ou melhor do que o Cássio. Matheus Cunha não dá pra ser goleiro do Cruzeiro no momento. Eu até entendo, o cara, veio de uma lesão, tá se recuperando, precisa pegar uma confiança. Eu não concordo com quem pede o Otávio no gol, porque, cara, vai queimar o moleque, a fase não é boa, a situação não é bom. Se o moleque toma um gol num jogo igual esse aí, um gol que pode acontecer a falha, porque um moleque que ainda tá verde, meu amigo, vão fritar o moleque. Então esquece esse negócio de Otávio no gol, não dá. Vamos ter que suportar, segurar e dar o apoio dentro do possível pro Matheus Cunha, mas não é o goleiro que vai ser o titular para a temporada. Ao meu ver, abriu a janela, vai ter que contratar um goleiro. Vídeo real, é mais uma aposta, pode dar certo? Pode, até acredito que vai, é um moleque, muito bom, tem qualidade, mas ainda não tá pronto
pegar uma reserva do Caio Jorge, ou às vezes brigar por posição. Então, assim, de forma resumida, o Cruzeiro não contratou. O ritmo de elenco do Cruzeiro esse ano é basicamente o mesmo do ano passado. Não mudou absolutamente nada, galera. A gente segue precisando de pontas. A gente não tem pontas. Tem que ficar jogando improvisado com o Christian, que, pô, beleza, dá certo. É um cara que tá ajudando hoje, fez o nosso único gol, inclusive. Mas, assim, não é o ofício dele. Não é o jogador que vai quebrar linhas. Não é o jogador do drible. Não é o jogador da tabela. Enfim, o jogador que vai fazer uma questão mais acentuada que um ponta faz dentro de um jogo. Entendeu? Então, não é. Então, enfim, a gente segue com os problemas, a gente segue com os erros do ano passado e assim, novamente, retomando o raciocínio, no ano que a gente volta para Libertadores, infelizmente, quem não concordar, quem discordar aí, pode deixar sua opinião no comentário aí pra gente enriquecer o debate, mas eu abro mão da Libertadores, infelizmente. É melhor a gente performar na Libertadores ou a gente cair no Brasileirão? Porque, cara, a situação é preocupante, galera. É extremamente preocupante. Hoje, se a gente ganhasse, a gente ia ter um pouquinho de calma pra gente pensar um pouquinho, se desconectar um pouquinho do Brasileirão pra gente poder pensar em Libertadores. Mas com essa derrota de hoje, esquece, meu amigo. Se for pra ter que jogar com o time reserva lá em Guayaquil contra o Barcelona, que seja, a gente precisa sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Não dá para adiar mais. O Cruzeiro tem que focar no Brasileirão, igual o Leonardo Jardim viu a situação do ano passado e focou tanto no Brasileiro quanto na Copa. Esqueceu o Sul-Americano. Beleza, o quilate, o peso de uma competição entre Libertadores e Sul-Americano são totalmente diferentes, mas independente de qualquer coisa, não dá pra gente desfocar do Campeonato Brasileiro. É extremamente importante, me dói, como eu falei, porra, é uma puta sacanagem. Todo erro de planejamento que foi feito esse ano, a gente tem que sacrificar a Libertadores. No ano que a gente volta pra competição internacional que a torcida do Cruzeiro gosta, que é acostumada, a gente vai ter que abrir mão. Infelizmente, melhor do que no fim do ano a gente ter, né, uma situação que a gente já passou e ninguém quer passar novamente. Então, assim, que a gente consiga se restabelecer no Campeonato Brasileiro e foco na Copa do Brasil, por exemplo. Não sei se esse elenco, não sei o que o Arthur Jorge vai conseguir tirar desse elenco até a janela, para que esse time consiga performar tanto o Campeonato Brasileiro, quanto Copa do Brasil, quanto Brasileirão. Para mim, o foco é Brasileirão. Abro mão da Libertadores, tento na Copa do Brasil, que teoricamente é mais fácil, mas não sei, para mim, independente de qualquer coisa, o foco é Campeonato Brasileiro, beleza? Galera, não mais é isso, a tensão tá grande. Hoje, óbvio, com toda a zica que é jogar contra São Paulo, a gente sabe que tem um negócio que parece que é alguma lei assim universal, que é proibido o Cruzeiro ganhar de São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas perder da forma que a gente perdeu, como eu falei, a gente teve momentos bons no jogo que eu achei que a gente ia conseguir controlar, mas enfim, erros individuais, arbitragem também, não tô colocando a culpa nela, acho que dependendo da arbitragem a gente ia perder o jogo hoje pelos erros individuais, mas teve alguns momentos ali que a gente via que a arbitragem estava de má vontade, segurando, cozinhando muito o jogo, e era tudo que o São Paulo precisava, óbvio. O São Paulo tem nada a ver com isso. 15 minutos de jogo, o São Paulo já estava ganhando de 2-0, então, né, paciência. Mas enfim, não vamos criar alarde no sentido de Arthur Jorge, de alguns jogadores. Já vi gente crucificando em Matheus Pereira, Gerson. Calma, galera, calma, a situação não é fácil. Novamente, a janela não está aberta. Temos aí mais uns 2-3 meses aí para segurar com esse elenco ainda. Com quem a gente tem. Como diz o Arthur Jorge na chegada dele ao Cruzeiro, que ele conta com esses caras e a gente precisa extrair ao máximo desse elenco aí pra gente conseguir performar até a janela chegar. E não dá pra contar somente com janela, galera. Pode fazer contratação e o cara também não dá certo, né? A gente tem muito exemplo dentro desse elenco aí que chegou e não deu certo. Então, não dá pra gente colocar que a janela vai ser a salvadora da pátria. A gente precisa exigir, tanto da diretoria quanto do elenco, uma condição diferente para sair dessa situação. E quando eu falo condição, é entender o que está acontecendo, o que está faltando, o que está pegando. Óbvio que no começo ainda estava o embrião do projeto, da ideia do Arthur Jorge, mas não dá. Hoje não poderia perder o jogo. Beleza? Então é isso, galera. No mais, agradeço, deixa sua opinião nos comentários. Queria trazer um vídeo hoje um pouco diferente, já com uma pegada da Libertadores que está chegando, uma competição importante, mas como eu falei, não dá para pensar em Libertadores enquanto a gente estiver nessa situação no Campeonato Brasileiro. Óbvio, é a minha opinião.
Você que discordar pode deixar a sua aí nos comentários. Fechou? Galera, novamente, obrigado. Não esqueça de deixar o like aí, me ajudar novamente. Estou sempre pedindo aí que a gente tá com a meta aí de o quanto antes chegar a 1000 inscritos, e eu sei que a gente pode, contando aí com o apoio da torcida cruzeirense de Brasília. E é isso mesmo. Valeu.